Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que, olha, parece básico, mas é a base de tudo, né? O artigo 1º da Constituição de 1988. É aquele comecinho que a gente muitas vezes passa batido. E a nossa ideia aqui é justamente essa: não tratar o texto como uma formalidade. A gente vai tentar desmontar os conceitos. Quando se fala que o Brasil é uma república federativa ou um Estado democrático de direito, o que isso significa de verdade? Ok? Vamos desconstruir isto? É a abordagem perfeita. Porque, sabe, esses termos não são só jargão jurídico, né? Eles são o resultado de escolhas históricas muito importantes. Cada palavra ali molda a nossa realidade, desde uma eleição presidencial até, sei lá, a autonomia de um município pequeno. A conversa de hoje é sobre o porquê por trás de cada termo desses. Ótimo, então vamos direto à fonte. O artigo 1º começa assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Nossa, só essa primeira frase já é um universo de informações. É um universo mesmo. E o material que a gente está usando destaca algo muito importante logo de cara. Sobre essa expressão Estado Democrático de Direito. Uhum. Havia uma questão de treino que sugeria que isso seria uma, construção doutrinária, uma interpretação de especialista, sabe? Mas é o contrário. Os constituintes fizeram questão de colocar isso na primeira linha, com todas as letras. Ah, então foi intencional? Totalmente. É uma declaração de intenções muito forte, dizendo, olha, todo e qualquer poder no Brasil está, ou deveria estar, submetido à lei e à vontade do povo. Não existe poder absoluto. Certo. E logo depois vem os 5 fundamentos, que o material descreve como os pilares éticos, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. A primeira vez que eu li isso, confesso, me pareceu um pouco uma lista de boas intenções. E é fácil cair nessa armadilha, mas, na verdade, tem uma tensão produtiva aí dentro. Pega o 4º fundamento, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Certo. Eles estão lado a lado, no mesmo nível de importância. E grande parte do debate político e econômico no Brasil hoje é a manifestação dessa tensão. Como assim? Bom, como se protege o trabalhador sem sufocar a iniciativa privada? E como se estimula o empreendedorismo sem precarizar o trabalho? A Constituição não dá resposta. Ela estabelece os 2 valores e diz: equilibrem-se. Nossa, isso muda tudo. Não é uma lista, é um campo de forças. Exato. E a dignidade da pessoa humana, no meio disso tudo, soa como o princípio que deve guiar a solução desses conflitos, tipo um árbitro moral. Exatamente. Ela funciona como um limite. Nenhuma política, em tese, poderia violar a dignidade de uma pessoa. E tudo isso é amarrado pelo parágrafo único, que é a chave de tudo, né? Todo o poder emana do povo, Isso. que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Essa frase justifica todo o resto. Sem ela, a ideia de república ou democracia seria uma casca vazia. Entendi. E essa base nos leva para a estrutura em si. O nosso material organiza a arquitetura política do país em 4 classificações, como se fossem 4 peças de um quebra-cabeça, sabe? Forma de Estado, forma de governo, sistema e regime. Vamos olhar uma por uma, começando pela forma de Estado. O Brasil é uma federação. Certo. O que isso significa na prática? A prática significa que o poder não está concentrado num único lugar, como Brasília. Ah, Ele é deliberadamente distribuído. Um Estado unitário, sei lá, como a França, tem um poder central forte que dita as regras para todo mundo. Aqui, a escolha foi outra. Foi para um modelo federativo, como nos Estados Unidos, onde os estados e municípios têm autonomia para criar suas próprias leis. Claro, dentro dos limites da Constituição. e o material aponta que isso foi uma mudança histórica, né? Durante o Império, o Brasil era um Estado unitário. Era. Essa mudança para a federação em 1891, uau! Não foi um ajuste técnico, foi uma decisão política gigantesca. Sem dúvida. Foi uma forma de acomodar as diferentes realidades regionais, as oligarquias. E essa autonomia gera coisas que a gente vê todo dia. Por exemplo, Pensa na pandemia. A gente viu a federação em ação de forma muito clara.
Verdade. O governo federal tinha uma diretriz, mas estados e municípios tomaram decisões diferentes sobre quarentenas, sobre vacinação, tudo com base na sua autonomia. E isso gera conflitos, claro. Gera, mas também permite soluções mais adaptadas à realidade local. É o federalismo na sua forma mais visível. E o material também diferencia federação de confederação. Diz que o Brasil nunca foi uma confederação. Qual é a grande diferença aí? A diferença crucial é o direito de secessão, ou seja, de se separar. Ah, entendi. Numa confederação, os estados são soberanos. Eles se unem por um tratado, mas podem sair quando quiserem. A nossa federação, como o artigo 1º faz questão de dizer, é uma união indissolúvel. Certo, indissolúvel. Um estado não pode decidir virar um país independente. O pacto é permanente. Entendido. Vamos para a segunda peça, então. A forma de governo. No nosso caso, a república. A comparação mais óbvia é com a monarquia. E o material destaca a eletividade, a temporalidade do mandato, mas o que mais me chama a atenção é a responsabilização. Esse é o ponto central do republicanismo. Na monarquia clássica tinha aquele princípio, né? O rei não erra. Certo. The king can do no wrong. Isso. O poder vinha de Deus, da linhagem, não do povo. Então não se prestava contas a ninguém. A república inverte essa lógica de forma radical. O governante é um servidor público, um empregado do povo, por um tempo determinado. E se ele errar? Se ele cometer um crime de responsabilidade, ele pode e deve ser responsabilizado. O impeachment, por mais traumático que seja, é a materialização máxima desse princípio. É o sistema dizendo, você não é um rei, você tem um chefe, e o seu chefe é o povo. Então, ser uma república é muito mais do que só votar de tempos em tempos. Exatamente. É um sistema contínuo de vigilância e cobrança. É uma cultura de prestação de contas. Conecta-se diretamente com o princípio de que o poder emana do povo. A eleição delega o poder, mas a responsabilização garante que ele não seja usurpado. E isso faz a ponte para a terceira peça, o sistema de governo, o presidencialismo. Como ele se encaixa com essa república federativa? O presidencialismo define como a relação de poder acontece no dia a dia, principalmente entre o executivo e o legislativo. No nosso sistema, o presidente acumula as funções de chefe de Estado, O representante simbólico? isso, e chefe de governo quem de fato administra a máquina. Ele é eleito diretamente pelo povo por um mandato fixo, o que cria uma independência forte do Congresso. Mas espera aí, essa independência toda não é justamente a fonte de tantas crises políticas que a gente vê? O presidente é eleito com uma agenda, mas muitas vezes não tem maioria no Congresso para aprovar. Isso não gera um risco de paralisia? Gera. E esse é o grande desafio do que alguns chamam de presidencialismo de coalizão. Coalizão? Sim, como o nosso sistema partidário é muito fragmentado, é quase impossível um presidente já ser eleito com maioria. Então, governar vira uma negociação permanente para construir uma base de apoio. Diferente do parlamentarismo? Exato. No parlamentarismo, o chefe de governo, o primeiro-ministro, já sai da maioria do parlamento. Se ele perde esse apoio, o governo cai. É um sistema mais ágil, talvez, mas também mais instável. E o Brasil já teve experiências com o parlamentarismo, né? Sim, bem breves. O material lembra de duas. Uma adaptada no Império e outra muito curta e conturbada, de 61 a 63. A decisão em 88 de voltar ao presidencialismo forte reflete talvez um desejo por estabilidade, mesmo com o desafio da negociação política. E chegamos à última peça, o regime de governo, a democracia. Parece a mais óbvia de todas, mas no contexto de 1988, essa palavra devia ter um peso imenso. Um peso gigantesco. A Constituição de 88 não foi escrita no vácuo, né? Ela nasceu diretamente das cinzas de mais de 20 anos de uma ditadura militar. Certo, que começou em 64. Exato. Então, quando os constituintes escreveram Estado Democrático de Direito e reafirmaram a democracia, não era uma escolha teórica, era uma resposta. Uma resposta contundente. Sim. Passado de censura, de perseguição, de ausência de eleições diretas. Era um grito de nunca mais. Cada direito e garantia ali é uma muralha construída para proteger a sociedade contra o autoritarismo. Uau! Agora, com as 4 peças na mesa, federação, república, presidencialismo e democracia, como é que elas se encaixam para formar o quadro completo? O fascinante é ver como elas se influenciam, se equilibram, não são escolhas independentes.
Uhum. Pensa assim, a democracia é o princípio que diz que o poder é do povo. A república é a forma que garante que esse poder seja exercido com responsabilidade e por um tempo certo. Certo. O presidencialismo concentra um poder considerável no executivo, mas aí vem a federação e age como um contrapeso, distribuindo esse poder pelo território, criando outros centros de poder nos estados e municípios. É o sistema de freios e contrapesos em várias dimensões. Então, o que tudo isto significa? Que o nosso sistema foi desenhado para ser complexo, talvez até para ser tenso. A tensão entre o presidente e o Congresso ou entre a União e os estados não é um defeito do sistema, é uma característica dele. Exatamente. É um sistema que, na teoria, foi feito para evitar a concentração de poder a todo custo. A República impede um poder vitalício. A Federação impede um poder centralizado. A separação de poderes impede que um poder se sobreponha ao outro. E a democracia garante que a fonte de legitimidade de tudo isso seja sempre a vontade popular. A máquina é o resultado dessas escolhas. Olhando para trás na nossa conversa, fica muito claro que o artigo 1º não é só uma introdução formal, né? É o DNA, o código-fonte de todo o nosso sistema. Ele define não só uma estrutura de poder, mas um projeto de sociedade. É a certidão de nascimento do Brasil contemporâneo. E para deixar uma última provocação. Manda. O material que a gente usou menciona de passagem algo sobre cláusulas pétreas implícitas. Implícitas. Sim, a Constituição tem as explícitas, as que não podem ser alteradas, como a forma federativa, o voto direto, são as paredes mestras da casa. Certo. Mas isso levanta uma questão mais profunda. Para além do que está escrito e protegido formalmente, quais são os consensos não escritos, os acordos tácitos que sustentam a nossa convivência? A confiança mútua, o respeito pelas regras do jogo democrático, a aceitação de resultados. Os alicerces invisíveis. Exato. E a questão que fica é, o que acontece a uma estrutura, por mais bem desenhada que seja, quando seus alicerces invisíveis começam a ser abalados? É algo sobre o qual vale a pena refletir.